Está conosco aqui no estúdio Humberto Trezzi, publicou já lá em GZH um material especial contando quem é, ou quem foi, Lili Safra, bilionária gaúcha, que é destaque em um documentário do Netflix, Assassinato em Mônaco. Boa tarde, Trezzi. Boa tarde, Stout. Boa tarde, Mariana. Viúva Negra, como é que é? É uma suspeita que é levantada no filme, né? Uhum. Que não é um filme, é um documentário. Ela né? nasceu onde? Ela nasceu em Porto Alegre. Nasceu em Canoas, desculpa. Nasceu em Porto Alegre e morou em Canoas. Nasceu em Canoas e morou em Porto Alegre. E a gente foi até onde é que ela seria a antiga casa, o antigo endereço. Tem foto na... Em que ano? 1934, dezembro de 1934. Coincide com meu pai, inclusive, mesma idade. E daí mas ela ficou pouco tempo aqui? Ela ficou 7 anos só em Porto Alegre. O pai dela era um engenheiro ferroviário, judeu, tcheco e britânico, nacionalidade britânica. E teria trabalhado para antigos britânicos, estávamos conversando sobre isso. Né? Os britânicos construíram a ferrovia Porto Alegre, Novo Hamburgo. Ele teria vindo para isso, era também construtor de vagões e especialista em vagões, e por essa qualificação que ele tinha, ele, como a expansão da via férrea na região sudeste estava maior que aqui, ele resolveu se mudar para o Rio de Janeiro, trabalhou lá também com via férrea e depois ele construiu uma fábrica de vagões em Mesquita, que é uma cidade da Grande Rio. A principal avenida de Mesquita nessa cidade do Rio se chama Mr. Watkins, porque a nossa viúva aqui, a Lili Safra, era Safra por sobrenome do marido, mas o nome de batismo dela é Lili Watkins. Lili, e é Lili mesmo o nome. Lili. Eu, inclusive, botei nos mecanismos de pesquisa, de pesquisa de dados que tem aí na internet e tal, esse tipo de coisa de cartório e tal, e vem como Lili. Eu achava que era Elizabeth, não, é Lili mesmo, com Y e tal. Esse foi o nome de batismo. Se tu colocar o nome dela e o sobrenome de um dos maridos dela, vem ela, Lili Monteverde. Por que um dos maridos? Aí entra outra peculiaridade, tanto do filme quanto das biografias a respeito dela. Ela teve 4 casamentos. Desses 4 casamentos, 3 dos maridos faleceram, e a cada falecimento de marido ela foi herdando quantias maiores, assim. Todos eram ricos. Alguns livros insinuaram que ela seria uma espécie de viúva negra que se beneficiava da morte. Não chegam a dizer que ela... Não são loucos também, né? Nunca foi... Ela não foi, digamos, indiciada ou algo assim por algumas das mortes. Mas foram mortes trágicas. O primeiro morreu de acidente de trânsito. Era o Cohen, lá de Uruguai, argentino, radicado no Uruguai. Ela conheceu ele com 17 anos. Ela saiu do Rio de Janeiro para ir numa festa no Uruguai, e lá conheceu ele, começaram a dar uma namorada e tal, e ela acabou casando. Tiveram 3 filhos. Aí esse cara morreu num acidente logo após a separação dela. O segundo, o Alfredo Fred Monteverde, era o dono e fundador da rede de lojas Ponto Frio. Todos nós lembramos da Ponto Frio. Tinha em todo o Brasil, né? Essa Ponto Frio acabou vendida há poucos anos atrás para o grupo Pão de Açúcar. Mas antes de ser vendida, tornou esse sujeito milionário, várias vezes milionário. E esse Fred Monteverde morreu com 2 tiros no peito em 1969, se não me engano. Tem que reler aqui. E curiosamente que foi com 2 tiros, mas o inquérito concluiu que teria sido suicídio, né? Que é uma coisa meio inusitada, assim, não inusitada, mas uma coisa rara, a pessoa morrer com mais de um tiro sendo suicídio, né? E os tiros foram no mesmo lugar, no peito. No peito, que também é inusitado, né? Que não é uma comum, garantia de que tu vai morrer. Daí, com isso, ela teria ficado com 400 milhões de dólares na época, equivalente a 400 milhões de dólares, que seria parte dela na herança do Monteverde e tal. Aí, o Fred tinha um banqueiro com o qual ele fazia investimentos. Esse banqueiro era Edmond Safra, que viria a ser um dos 3 fundadores do Banco Safra. E o Edmond Safra conheceu a viúva, a Lili, em 1976, em Londres, num leilão. A gente conta isso aí na Zero Hora com mais detalhes. E nesse leilão, ela deu um lance, ele cobriu o lance, e quando terminou o negócio, ele ganhou, era arrematar joias, ele chegou e presenteou ela com as joias. Parece que foi um cara elegante. E aí deu início a um romance entre eles. Casualmente eles se conheciam de vista, ou se conheciam por apresentação de terceiros, porque ele tinha sido o financista do Fred Monteverde. E aí foi o último casamento dela. E o Edmond Safra, aí é o tema do filme, do documentário, Assassinato em Mônaco, morreu assassinado em Mônaco
num incêndio misterioso. Porque se diz assassinado. A conclusão da polícia monegasca, lá de Mônaco, é de que o incêndio foi criminoso. E um enfermeiro dele diz que foi atacado pelas pessoas que colocaram incêndio e ferido com facadas no abdômen, inclusive uma nas costas, outra no abdômen. Não, nas costas não, no abdômen. Chama atenção. A polícia chegou à conclusão que era tudo falseado, que o enfermeiro teria se auto-infligido os golpes e ele foi condenado a 10 anos de prisão. Até achei uma pena baixa. Mas e por que o enfermeiro mataria ele? Qual seria a vantagem do enfermeiro? O enfermeiro não teria... Ele teria feito o incêndio para poder salvar o patrão. Só que o patrão, no terror do incêndio, se trancou numa sala e morreu asfixiado. Ele e uma outra enfermeira. Tá? Essa é a tese da polícia. O enfermeiro nega, e vale a pena vocês verem o filme, porque tem várias reviravoltas a respeito desse enfermeiro, a respeito da dona Lili e tal, né? E ela não estava em casa na hora. Ela estava e conseguiu escapar. Ela e o enfermeiro estavam lá. É curioso também. E ela ficou com a herança. Aí a herança, vamos ver aqui quanto é que seria o patrimônio do seu... Quantos bilhões? Do seu Safra. Na época, o seu Safra tinha o equivalente a 30 bilhões de dólares, 160 bilhões de reais, segundo a revista Forbes. Ele seria um dos homens mais ricos do mundo. Ela se tornou, na época, a segunda mulher mais rica do mundo. Perdia para uma asiática, que agora eu até nem cito aqui. Tá? Ela era mais rica que a rainha da Inglaterra, inclusive ela era habitué dos chás da rainha da Inglaterra. Uma gaúcha. E aí... Eu não quero me estender mais, ao que eu gostaria que as pessoas fossem lá no site e lessem. Eu entrevistei um gaúcho que conheceu ela. Que ele o Paulo Raimundo Gasparotto. Quem é que lembra do Gasparotto? Colunista social, provavelmente o mais conhecido colunista social do Rio Grande do Sul, que trabalhou em Zero Hora. E o Gasparotto está com idade avançada e muito lúcido e lembra perfeitamente todos os detalhes de quando ele conheceu ela em Paris, no Hotel Ritz. Ele foi numa recepção a ela, sim, ele ia umas 4 vezes por ano. Ele era uma espécie de lobista de uma loja grande que tinha aqui em Porto Alegre, e ele ia, a convite dessa loja, a Paris. E aí ele se encontrou com uma embaixatriz que era muito amiga dele, esposa do Flecha de Lima, a Lúcia, e essa organizou um chá de recepção e com champanhe e outra coisa. Aí ele conheceu, e aí vocês vão ler os detalhes no site. E ela morreu em 2022. Ela morreu em 2022. Uma coisa bacana da dona Lili, morreu de câncer de pâncreas. E uma coisa bacana da dona Lili é que ela foi uma grande benfeitora social. Não sei se se usa essa expressão. Ela usava muito da benemerência. Grande parte da fortuna dela doou. Ela doou. Para vocês terem uma ideia, eu vou listar algumas coisas, tá? Ela ajudou, ela e o marido, construindo o Centro Edmond Safra para a Ética em Harvard, um campus na Universidade Hebraica de Jerusalém, Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lili Safra no Brasil e Hospital Infantil Edmond e Lili Safra em Israel. Esse Instituto de Neurociências é em Natal, Rio Grande do Norte. Para terem ideia, só num caso aí, na Catedral de Notre Dame, ela doou 88 milhões de reais, o equivalente a 88 milhões de reais, para reconstrução de Notre Dame. Depois foi a maior doadora do incêndio aquele de 2017, eu acho. Não, ela 2019, eu acho. 2019, ela morreu em 2022. Ela doou 88 milhões. Doou por os pobres do furacão Katrina. Ela teve filhos? Tem. E inclusive, eu tentei contato com um deles que mora no Rio de Janeiro, nem me deu. Ele mora no Rio de Janeiro? Não, ele mora entre Rio de Janeiro, Paris e Londres, para ser mais preciso. Até quero pedir rapidamente para os ouvintes irem para o YouTube de GZH. Um ouvinte nosso, Luiz Fernando, mandou uma foto. Ele esteve em Mônaco e tem uma escultura em frente ao Cassino de Mônaco e tem uma placa que foi doada por ela e tem até o nome dela, né? Madame Lili Safra. E o documentário, para quem quiser assistir no Netflix, Assassinato em Mônaco. Imperdível. Imperdível. Na realidade, uma grande investigação jornalístico-policial. E ela tinha a mansão mais cara do mundo? A mansão dela e do Edmond era a mais cara do mundo. E ela, quando ele morreu, ela se tornou a segunda mulher mais rica do mundo. Meu Deus. Que loucura. E nasceu aqui, na cidade de Canoas. Mas tá louco, como dizem os gaúchos, né? Tá louco. Nasceu quando Canoas ainda não era município. Quando ela pertencia a Gravataí, a aldeia que também não tinha o nome da Gravataí. Se chamava Aldeia dos Anjos.
fiquei sabendo dando uma pesquisada aí, né? Mas é muito interessante, é um trabalho... Valeu, Treze. Parabéns, Treze. Obrigado. Fica a sugestão para ler a reportagem do Treze e também assistir ao documentário. 4h22, intervalo e já voltamos com o futebol.